Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Comentário ao Evangelho de São Mateus, nosso 12º encontro. Vamos trabalhar Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 20. Sal e luz, a lei e a justiça. Ouçamos nosso texto. São Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o gosto, com que o salgarão? Serve somente para ser jogado fora e para que as pessoas o pisem. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se acende uma lamparina para tapá-la com uma vasilha, mas para colocá-la no candelabro, a fim de que ilumine todos os que estão na casa. Brilhe vossa luz diante dos homens, de modo que, ao ver vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai do céu. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Asseguro-vos que, enquanto durarem o céu e a terra, nem um i ou tio da lei deixará de se realizar. Portanto, quem violar o mínimo desses preceitos e ensinar outros a fazê-lo será considerado mínimo no reino de Deus. Mas quem o cumprir e o ensinar será então considerado grande no reino de Deus. Pois eu vos digo, se vossa justiça não superar a dos letrados e fariseus, não entrareis no reino de Deus. Nós temos outras traduções com outras palavras. Eu não acho que essa aqui seja melhor, mas é com essa que eu fiz a nossa reflexão. Versículo 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada, senão só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Aquele que vive as bem-aventuranças se torna a imagem perfeita e se torna sal da terra, luz do mundo. O sal é um tempero, daí a virtude da temperança. Como a comida precisa de sal para temperar, a terra precisa, isto é, a humanidade, deste tempero cristão. Se os cristãos forem pobres, misericordiosos, mansos, puros de coração, portadores da paz, alegres na perseguição, serão então temperos para revigorar a terra, a humanidade desvirtuada. Se os cristãos, como sal, se desvirtuarem, adverte Jesus, com que então se salgará? Se o discípulo distorcer sua vocação, enfraquecer-se no caminho de Deus, então será desprezado, jogado fora, sendo pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Como o sol é luz que vence as trevas, as noites do mundo, assim os discípulos de Jesus, os bem-aventurados, fazem com que a vida deles irradiam a luz que Jesus veio trazer. Jesus faz uma analogia, uma comparação. O cristão, discípulo, luz, é como uma cidade situada no alto de um monte, visível de todos os lados. Os discípulos que têm fome e sede de justiça, que se tornaram luz do mundo, serão então esta cidade,
que não pode estar escondida. Homens vivos levarão a vida, luz dentro de si. Versículo 15. Não se acende uma lâmpada para colocá-la numa vasilha, mas para colocá-la no candelabro, a fim de que ela ilumine todos os que estão na casa. A dona da casa acende a luz não para sufocar a luz ou escondê-la, mas para que a luz ilumine. A função da luz é iluminar todos os que estão na casa. Este exemplo de Jesus refere à esfera doméstica. A casa pode referir à igreja, que se reúne na casa-igreja, aberta a todos e para iluminar a todos na casa. Versículo 16. Brilhe vossa luz diante dos homens, de modo que, ao ver vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai no céu. A luz significam as boas obras. Estas são simplesmente luz. Luz que se adentrou à vida. Se corporificou em boas obras. As boas obras significam o cristianismo vivido, colocado em prática. Essas boas obras serão feitas não para que nós sejamos louvados, mas unicamente, exclusivamente para que Deus seja glorificado por meio dessas obras vividas, realizadas pelos cristãos, por uma vida, uma coerência de fé. Eles assim se tornam luz para a glorificação de Deus, vivendo então assim as bem-aventuranças na vida. Jesus e a lei. Versículo 17. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus não veio, isto é, a missão. Ele que era filho de Deus, veio ao mundo. Não é esta a missão de Jesus. Jesus não veio para abolir a lei ou os profetas. A lei foi dada por Deus ao povo de Israel. A lei orientava a vida ética e religiosa de cada israelita. Ao lado da lei se encontram os profetas que trazem a mensagem da vontade de Deus. Assim, a lei e os profetas eram de suma importância. A lei foi entregue ao povo de Deus por Moisés e o povo se viu obrigado a ter de cumpri-la. Não propriamente obrigado. Se dispuseram a cumprir num pacto, numa aliança. Os profetas manifestavam em suas mensagens as exigências de Deus. Jesus afirma que não veio cumprir uma missão. Alguém enviou a Jesus. Jesus afirma que veio cumprir uma missão. Então, repetindo, Jesus está afirmando que ele veio cumprir uma missão. Alguém o enviou. Quem? O Pai. Ele obedece àquele que o enviou. Ele não veio, então, para abolir a lei e os profetas. Ele não abole a ordem antiga para instituir uma nova lei. Ele veio para cumprir a lei e os profetas. Na lei e profetas contém a revelação divina, mas não a definitiva. Estas não manifestam a forma mais perfeita. A lei só tem valor porque ela será consumada por Cristo. Jesus reconhece a Escritura, o Antigo Testamento, como autoridade obrigatória, mas interpreta esta Escritura em relação a ele. Isto é, as Escrituras são fontes autorizadas da justiça e retidão. Jesus é a chave de interpretação, aquele que cumpre e planifica as Escrituras. Versículo 18. Asseguro-vos que enquanto durarem o céu e a terra, nenhum só iota ou vírgula da lei
deixará de se realizar. O céu e a terra, a criação. Enquanto durar a criação, não passará nem um iota, isto é, um i, a menor letra do alfabeto hebraico, ou vírgula, um sinal fonético, que ajudava as leituras dos textos sagrados. Cada partícula e cada letra são santas. Elas são palavras de Deus. Não são tiradas nem violadas porque são palavras de Deus. A lei irá permanecer, mas ainda não atingiu a consumação. A lei deve ser levada à consumação. E essa consumação começa a se realizar com a pregação de Jesus. Jesus ensina o cumprimento da lei e o realiza, na sua própria pessoa, na sua vida e na sua morte. Versículo 19. Portanto, quem violar o mínimo desses preceitos e ensinar outros a fazê-lo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Mas quem cumprir e o ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Ninguém poderá ousar anular o único dos mandamentos de Deus, nem que seja o menor de todos, mesmo os mais insignificantes. Quem violasse o menor dos preceitos, os mandamentos, ensinando-os, não iria agir segundo as intenções de Jesus. A tarefa e missão dos mestres seria de assegurar a realização das Escrituras, como realidades cumpridas, planificadas por Jesus. Violar é o mesmo que abolir. O foco aqui cai nos mandamentos que Jesus ensina que têm valor permanente. Não está permitido por Jesus ensinar a violar os preceitos, os mandamentos. O castigo para quem viola os preceitos, os mandamentos, é que essa pessoa será considerada pequena no reino dos céus. O oposto, quem cumprir, e ao cumprir e ensinar, será grande no reino dos céus. A finalidade é que se deve manter fidelidade aos preceitos e mandamentos para se encontrar uma grande recompensa. Versículo 20. Pois eu vos digo, se a vossa justiça não superar a justiça dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. A justiça exercida pelos cristãos deve superar a justiça dos doutores da lei e fariseus. O objetivo de Jesus, que completa e interpreta a vontade de Deus, é atingir a justiça e a retidão. Os discípulos devem exceder a justiça dos fariseus e escribas. Enquanto os fariseus e escribas consentem em interpretar a justiça, junto com a dominação romana, e assim eles não praticam uma justiça transformadora, cabe agora aos cristãos que vivem este caminho das bem-aventuranças, de discípulos e discípulos de Jesus, onde eles são chamados a entrar no reino dos céus. Quem assim não fizer, não entrará no reino dos céus. Os escribas e fariseus se opõem aos pecadores. Eles desprezam o povo inculto e simples. Eles são intransigentes, inimigos dos pagãos. Querem ser justos, mas não têm misericórdia. Os discípulos devem superar os fariseus e escribas. Os versículos seguintes querem expressar aquilo que segue nas próximas passagens, de um modo como superar os escribas e os fariseus na vivência da palavra. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.